Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca Guimarães e eu ministro aulas de Geografia. Hoje, o nosso encontro é para estudarmos um dos estados com uma das histórias mais curiosas de todo o território brasileiro. Eu estou me referindo ao estado lá da região norte, o estado do Acre. Hoje o estado do Acre, ele conta com 22 municípios e uma população de cerca de 817 mil habitantes. Foi um estado incorporado ao território nacional no início do século XX, depois da assinatura do Tratado de Petrópolis. Vale também destacar que o estado do Acre é muito ligado a questões de economia extrativista, principalmente ligado à extração da borracha, as seringueiras. A gente também sabe que o estado do Acre, ele se encontra a 2 fusos horários, no fuso de 75 graus, a 2 horas a menos que o horário oficial de Brasília. Também temos aí uma polêmica que se instalou no Acre desde o dia 1º de janeiro de 2016, quando a reforma ortográfica da língua portuguesa entrou em vigor. O gentílico, o nome que a gente se refere àquele que é natural do Acre, passou a ser acreano com I. Tivemos, então, a realização de uma consulta pública lá no Acre, onde a população decidiu voltar para o gentílico acreano. Então, o governo estadual decidiu que as 2 formas, a partir de agora, estarão corretas. Outras coisas também importantes ligadas ao Acre são as relações que o Acre mantém com os seus estados vizinhos, a própria porta de entradas para a população haitiana, que desde 2010, depois daquela passagem do terrível terremoto pelo território, pela ilha, pela metade da ilha ali do Caribe, o Haiti, muitos haitianos andam ingressando no Brasil pelo território do Acre. Vamos também saber um pouco mais sobre a capital do Acre e por que ela se chama Rio Branco. E vamos também dar uma olhada na geografia, analisarmos o relevo, a vegetação, o clima e especialmente os rios que compõem o Acre. Primeiramente, agora queria mostrar para você a bandeira do Acre. Diretor, coloca na tela, por favor. Olha que bandeira bacana, remetendo aí ao verde e amarelo, tão característico do Brasil, com uma estrelinha vermelha. Temos também o mapa do Acre, que inclusive retiramos da própria página do Tribunal de Contas do Estado. A grande parte das informações que abordaremos nas nossas aulas são retiradas, ou melhor, a boa parte é retirada de sites oficiais do Estado. Vamos então à leitura aí e também à localização dos 22 municípios acreanos. Começando pela porção norte, temos Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Alter, Tarauacá, Marechal Taumaturgo, Jordão, Feijó, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Sena Madureira, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Capixaba, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Senador Guilmar e Plácido de Castro. Esses são, então, os 22 municípios que fazem parte do estado do Acre. A partir de agora, então, a gente vai dar uma olhada em algumas informações. A capital é Rio Branco. A população estimada, segundo dados do IBGE de 2016, é de 816.687 habitantes. A população em 2010 era de 733.559 habitantes. A área em quilômetros quadrados corresponde a 164.123,712 quilômetros quadrados. A densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, é de 4,47 habitantes. E o número de municípios, como já havíamos falado, são 22. A longa história do povoamento humano do Acre provavelmente começa entre 20 mil e 12 mil anos atrás,
quando os primeiros grupos humanos provenientes da Ásia chegaram de sua longa migração até a América do Sul. Esses grupos humanos perseguiam as grandes manadas de animais gregários, que durante a Idade do Gelo se espalhavam pelas vastas savanas do mundo. A Amazônia era então uma ampla extensão dessas savanas, com apenas algumas manchas de floresta ao longo dos rios que cortavam as terras baixas. Cerca de 6 milhões de índios habitavam a Amazônia antes da chegada dos portugueses, lá por 1616. No Acre, na segunda metade do século XIX, vamos ressaltar essa informação aqui, porque realmente em relação à vida, né, como Acre, Estado brasileiro, então a gente começa a perceber que a partir na segunda metade do século XIX, viviam cerca de 150 mil índios, distribuídos em 50 povos. Em 1989, um ano depois da Constituinte, o número de índios no Acre era de 5 mil. Em 1996, o número de indígenas passou para 8.511. No ano de 2001, a FUNAI, ela então localizou a existência de mais de 10.400 indígenas em todo o estado do Acre, distribuídos então em 12 povos. Esse tímido aumento pode ser explicado pela atuação de organizações indigenistas. Hoje, existem no Acre 34 terras indígenas ocupadas por mais de 12 mil indígenas, que representam 2% da população total do estado. Esse contingente populacional pertence a 14 diferentes etnias, de línguas Pano, Aruaque e Arauá. São Iaminawa, Manchineri, Caxinauá, Axininca, Xanenawa, Catuquina, Arara, Nuquiti, Podiauana, Naua, Jaminawa, Arara e também povos isolados. Essas etnias isoladas, sem contato com a sociedade, têm o seu território tradicional ao longo da fronteira internacional que o Acre faz com o Peru. E como se deu a chegada, principalmente da população nordestina no Acre, vamos então investigar a partir de agora. A formação da população acreana se dá num contexto de expansão da empresa extrativista. Essa é uma das palavras mais fortes, segundo a economia do Acre. E isso tudo aconteceu na segunda metade do século XIX, novamente reforçando este período. Por esta época, a borracha se tornou a principal matéria-prima, produzida pelo Brasil, matéria-prima, inclusive, indispensável aos atributos, ao exercício da indústria, para que ela pudesse, então, produzir bens de consumo duráveis na Europa e nos Estados Unidos, sob forma principal de pneumáticos. O interesse internacional voltou-se rapidamente para a Amazônia brasileira, boliviana e peruana. Daí, resultando numa série de questões referentes à fronteira. Segundo o economista, um dos mais importantes economistas do Brasil, segundo Celso Furtado, um número de 500 mil pessoas era uma ideia aproximada do volume de migração de nordestinos para a Amazônia. Eram parcelas consideráveis deste fluxo de imigrantes que atingiram o território do Acre e que, de acordo com Craveiro Costa, teria na passagem do século XIX para o século XX, uma população estimada de 100 mil habitantes. O Acre representava, assim, naquela época, uma das principais áreas do extrativismo da borracha e de sua produção. Isso lá por 1905, colocou o Acre, inclusive, em primeiro lugar entre os produtores de borracha no Brasil. Então, olha como a história da borracha também se confunde com a história do Acre. Não tem como entendermos como foi que o Acre ganhou importância
se não voltarmos ao final do século XIX e verificarmos a grande revolução pela qual passou a indústria. É claro que a indústria nasce no século XVIII, mas ela realmente viveu uma grande revolução no século XIX. No século XIX, tivemos o advento da eletricidade e também do plástico e do petróleo junto com o aço. Essas foram 4 grandes invenções, 4 grandes descobertas que mudaram significativamente a maneira da indústria produzir. E é claro que agora, com a era do plástico, nós precisávamos da borracha. E vamos também lembrar que hoje um dos maiores produtores de borracha natural é a Malásia. Muitos pés de seringueira foram contrabandeados. Olha a biopirataria aí, gente. Esse é um dos principais assuntos quando se analisa a atual situação da região amazônica. Com sua grande riqueza em biodiversidade, ela também é cobiçada por muitos laboratórios farmacêuticos, muitas ONGs e também outros setores que certamente poderão tirar proveito daquela região. Vamos continuar então a analisar a história do Acre? Vamos agora para o ano de 1880, na tela. A partir de 1880, no final do século XIX, grandes levas de imigrantes nordestinos acabaram penetrando livremente nas terras acreanas. Os rios Purus e Juruá, como afluentes do rio Amazonas, acabavam dando acesso direto aos navios provenientes de Belém e de Manaus, que traziam milhares de brasileiros e também levavam toneladas de borracha. Já os bolivianos possuíam contra eles a direção de seus rios, mais explorados, que levavam para o rio Madeira e não para as terras acreanas, caminho, né, onde passavam aí, né, que passavam por grupos indígenas, principalmente o grupo indígena Pano, muito aguerrido na defesa de seu território, e também uma sociedade andina que apresentava grandes dificuldades de povoamento na planície amazônica. Ao surgirem as primeiras proclamações bolivianas de posse da região do Acre, lá em 1895, os brasileiros já estavam ali situados há pelo menos 15 anos, com grandes e produtivos seringais que comercializavam sua borracha com as casas aviadoras de Manaus e Belém, e também através dessas, com os grandes centros consumidores mundiais, como a Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e até os Estados Unidos. O povoamento brasileiro dos altos rios Purus e Juruá já era um fato consumado. Então, no final do século XIX, houve no Acre, provocado pelo início da demanda das indústrias norte-americanas e europeias, pela borracha produzida ali, houve o primeiro movimento de imigração vindo do Nordeste brasileiro. Foi o chamado primeiro surto da borracha. O primeiro surto da borracha, o que alavancou o processo de colonização e de povoamento destas regiões. Os novos seringalistas se apropriaram de áreas enormes da floresta para extrair a matéria-prima para a borracha, que é o látex das seringas ou das seringueiras. Os indígenas que habitavam as áreas de Juruá e de Purus tentaram defender a terra deles, mas tendo só arco e flecha, é claro que não conseguiram. Os novos imigrantes, em maioria nordestinos, fizeram as chamadas correrias. Eles se juntavam em grupos de homens armados com espingardas e assaltavam e acabavam, inclusive, causando grande destruição às aldeias indígenas. Eles matavam só os homens, raptavam as mulheres indígenas para conviverem aí, né, com eles. Assim foram extintos a maioria dos indígenas que habitavam a região. Muitos também morreram por conta de doenças que foram trazidas por esses imigrantes, como tuberculose e sarampo, os quais essas doenças não existiam antes entre os indígenas e acabaram sendo trazidos, né? Acabaram sendo trazidos pelos novos imigrantes. A mão de obra dos índios também, submetidos, explorados, escravizados, né? Ela foi explorada para recolher o látex e também construir boa parte das estradas. Este surto da borracha, que fez enriquecer as cidades de Manaus e de Belém,
foi terminado pela produção inglesa de borracha na Malásia. Lembra que eu te falei que muitas seringueiras foram traficadas para a Malásia? Pois a Inglaterra acabou com a nossa farra. A Inglaterra acabou colocando um freio muito forte na produção da borracha brasileira, quando ela então contrabandeia pés de seringueiras para a Malásia. E aí, lá na Ásia, eles acabam se tornando os grandes produtores de borracha e a importância da borracha da Amazônia acaba arrefecendo. No ano de 1913, agora sim, a produção inglesa lá na Malásia superou pela primeira vez a do Brasil. Em seguida, muitos seringais acabaram sendo abandonados e muitos seringueiros acabaram retornando ao Nordeste. Houve um segundo surto da borracha. O segundo surto da borracha aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, é isso mesmo, os japoneses que eram aliados dos nazistas, ocuparam as plantações de seringas na Malásia. Aí os países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França, eles se juntaram contra a Alemanha e tinham que achar outra fonte para adquirir a borracha, que era agora indispensável até para a própria guerra. Assim, aconteceu a segunda vaga, o segundo surto de imigração do Nordeste para o Acre. Desta vez, eram os chamados soldados da borracha. Eram sujeitos que estavam a serviço militar e tinham que escolher entre lutar na guerra ou trabalhar como seringueiro. Esses novos seringueiros já tinham dívidas antes mesmo de começar a trabalhar. Ó o trabalho escravo aí, gente! Eles tinham que entregar borracha em troca do equipamento e dos alimentos que precisavam. Esse sistema de aviamento, ditado pelos seringalistas, fez com que eles nunca chegassem a obter dinheiro e assim eles nunca poderiam voltar também à terra deles e nem pagar as dívidas depois da guerra. A borracha foi um dos principais elementos que incentivaram o povoamento da região. Então, se não fosse a borracha, talvez o Acre hoje nem fosse do Brasil. O ponto principal que devemos estabelecer e que também devemos trazer para refletir sobre a futura história da vida da população do Acre, que é toda esta mobilização da população que ocorreu sob o controle predominante do capital mercantil. Na verdade, foi o comércio que ditou a ocupação do Acre, enquanto integrante da cadeia de interesses do próprio capital. Durante toda a etapa histórica que vai da derrocada da borracha, lá em 1910 até o final da década de 60, o crescimento e a reprodução da população e da força de trabalho acreana ocorreu fundamentalmente nos marcos de uma organização econômica voltada internamente para atividades mercantis e de subsistência. Então, ou o Acre ele produzia para atender as demandas do mercado nacional e internacional, ou ele produzia para manter a própria subsistência daqueles que ali moravam. Não se registraram, salvo no período da Segunda Guerra Mundial, deslocamentos populacionais significativos de fora para o Acre. Os movimentos internos foram reduzidos, implicando num crescimento populacional muito leve nesse período. Então fique atento, são dois grandes surtos da borracha. O primeiro surto da borracha acontece entre o século XIX e o século XX. E o segundo surto da borracha na Segunda Guerra Mundial. E é claro que não tem como entender o povoamento do Acre sem entendermos as atividades mercantis da época, com destaque para a produção da borracha. Vamos falar agora da chegada dos sulistas no Acre? Por ali também tem gente loira do olho azul. Coloca na tela aí. Na virada da década de 70, estão maduras as condições de integração do Acre ao novo ciclo de expansão nacional do modo de produção capitalista. As diversas fronteiras nacionais já vinham sendo atingidas por variadas frentes demográficas e econômicas, e a Amazônia já estava plenamente identificada como um valioso espaço que deveria ser ocupado.
Desde a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, na década de 60, esta tendência delineava-se irreversivelmente. E a retificação política e econômica de meados da década de 60 também fornecera elementos institucionais e financeiros para que tivéssemos um novo ciclo de expansão capitalista, no qual figurava a necessidade de penetração intensiva das relações capitalistas no campo. O processo da chegada do grande e do médio capital do Acre difere, em linhas gerais, de processos semelhantes em outras áreas amazônicas. Então, o desenvolvimento do Acre é diferente do desenvolvimento de outras regiões da Amazônia. Predominantemente, a formação de grandes projetos agropecuários, madeireiros ou até de extração mineral, eles avançaram sobre áreas de vazio demográfico e econômico ou sobre áreas em que as populações migrantes vinham se instalando ao longo dos anos recentes. No Acre, a chegada da grana, do capital, sob a forma de projetos agropecuários, sobrepõe-se especialmente a uma organização econômica e demográfica pré-existente há pelo menos meio século. E esta não é uma questão de simples modernização ou algo semelhante, em que as formas de organização da economia extrativista atrasada são substituídas por formas superiores de organização econômica e de progresso material. Então preste atenção, porque essas informações aqui elas são importantes. Grande parte da população brasileira sempre se concentrou na região litorânea. E a grande dificuldade do governo federal era convencer a população brasileira a migrar para o interior do país. Com a construção de Brasília, esse tipo de projeto de forçar a população a interiorizar o Brasil acaba dando certo e o governo acaba também apostando em outros projetos, principalmente na região amazônica e no centro-oeste. E é assim que o Acre também acaba sendo povoado, o Acre acaba sendo ocupado por algumas frentes, inclusive por sulistas. Não sei se você sabe que a grande característica dos sulistas é a produção da soja, né? E também alguns sulistas se destacam pelo rebanho, pela pecuária. Mas vamos falar agora então desses sulistas e como eles mudaram a história do Acre. A chegada dos grandes grupos capitalistas ao Acre e o difundido modelo de constituição, né, de empresas agropecuárias acabou representando a trágica desarticulação das relações econômicas e sociais, em que, bem ou mal, a população acreana havia criado laços de identificação a partir do afrouxamento das condições de subordinação da força de trabalho nos antigos seringais. Então você nota que na década de 70 o Acre ele tinha uma sociedade bem articulada. Mas aí com a chegada desses grandes grupos capitalistas, você tem o interesse de alguns grupos se estabelecendo na região. Essa desarticulação provocada na década de 70 foi, em nenhum momento, reconstituída pelos novos donos de terra. Pelo contrário, eles paralisaram a produção extrativista, expulsaram de forma violenta ou até pacífica, com ou sem indenização, os trabalhadores, os seringueiros, os colonos, os poceiros e quaisquer outros que residissem nessas áreas ocupadas. Com a expropriação da terra, surgia então um novo movimento migratório. A expulsão dessas pessoas de suas terras na década de 70 acabou provocando o surgimento de um grande êxito populacional do Acre, de um grande êxodo populacional no Acre, mas de caráter profundamente diferente daquele que havia ocorrido no início do século. Na época, com a crise, muita gente voltou para as terras. Agora, os que ficaram iam para a cidade, expulsos pelos grandes fazendeiros. Essa é uma evolução aí demográfica do Acre para a gente, de repente, pensar a respeito da população. Em 1920, o Acre tinha aí um pouco mais de 90 mil pessoas. Em 1940, a população chega a quase 80 mil pessoas. Já na década de 50, o Acre tem quase 115 mil habitantes. Na década de 60, vai para quase 160 mil. E na década de 70, pula para quase 215.300 habitantes. Na década de 80, 301.303. Na década de 90, passa então para quase 418 mil. Nos anos 2000, mais de 500 mil de habitantes no estado do Acre. Em 2008, 680.073 habitantes.
E agora, em 2016, o Acre tem cerca de 817 mil habitantes, ok? Arredondando aqui, então é cerca de 817 mil habitantes. O Acre, então, todo o estado não chega a ter nem 1 milhão de habitantes. Vamos dar uma olhada agora em alguns rios, né? Alguns rios importantes do Acre. Então, o Rio Negro, só um tiquinho dele, né? Rio Negro aqui, ó. A gente tem o Rio Moa também, inclusive a nascente do Rio Moa aqui no Acre, passando aqui no Cruzeiro do Sul. A gente também tem o Rio Breu, ó o Rio Breu aqui. Temos também aqui o Tarauacã. Tarauacã importantíssimo, aqui passa por Jordão, né? Tarauacã não, Tarauacá, desculpa, viu? Pelo município de Tarauacá. A gente tem também o Rio Envira, né? Principal rio aqui do município de Feijó. A gente também tem o Jurupari, Rio Jurupari. A gente tem também o Alto Purus e o Purus, aqui em Santa Rosa do Purus, por isso que chama assim, mas não é urbano também. Temos também o rio Macauacã. A gente tem também o rio Iaco, beleza. O rio Acre, inclusive aqui em Rio Branco, né, em Porto Acre também. E a gente tem aqui o rio Abunã. Esse rio Abunã, inclusive, faz a fronteira aqui, ó, né? Então, esses são os principais rios do estado do Acre. Estado do Acre aí que faz fronteira com Rondônia, com Amazonas, com a Bolívia e com o Peru. Beleza. Daqui a pouco a gente vai voltar aí para fazer os exercícios, para a gente dar uma olhada aí como é que a gente tá e como é que as bancas também costumam cobrar esse assunto. A gente vai falar um pouco mais da geografia, destrinchar um pouco mais da floresta amazônica, das características, falar um pouco da mata, a mata de várzea, mata de igapó e mata também de terra firme. Vamos falar também quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no estado e vamos também falar sobre a política do governador, dos principais nomes da política do estado e como andam as condições socioeconômicas do Acre. Eu tô voltando daqui a pouco, não sai daí não, porque a próxima aula é importantíssima. Até lá!